Boa noite, irmãos. Mais uma vez, dou graças a Deus por este grande privilégio que tem nos dado. Poder rever os irmãos. O pastor começou contando a história dele. Eu sou dos mais manteigas, né, para... Não estou dizendo... É com imenso amor que a gente vem e está reunido com os irmãos. Podendo rever alguns, né, conhecer outros que a gente não tinha conhecido ainda. Muito bom. Só estou, assim, ainda mais triste porque amanhã de manhã é amanhã de manhã, viu? Não vamos embora ainda não. Eu estou na casa do Vitor, né? Estamos por lá. Amanhã de manhã, se Deus permitir, nós vamos seguir um pouquinho mais nosso caminho e vamos deixando vocês. Mas com muita alegria nós estamos aqui, viu? O irmão Tiago já disse pela manhã que traz um abraço dos irmãos de Sudminúcia, é verdade, mas eu quero trazer ainda um pouco mais, pedir aos irmãos que lembrem de orar por nós, pelas nossas necessidades básicas, mas também por enfermidades. Eu imagino que os irmãos estejam sabendo de alguns por lá, são principalmente irmãs novas ainda, né? Que a gente imagina que da minha idade para frente é que a gente deve ficar doente, né? Mas elas são novas e temos pedido a Deus que não venham esmorecer na fé, né? Então elas estão numa luta grande lá por tal do AVC, né? Perigoso, traz tantas sequelas e clamo aos irmãos que estejam orando por nós, tá bom? Nossa sequência de viagem também, que os irmãos se lembrassem e para a gente estar de volta com o nosso povo lá, tá bom? O pastor mencionou que pela manhã que os filhos do trovão chegariam por aqui, mas olha, eu nem cantar não pude, sinceramente. Já estive pior. A voz foi sumindo, digo, mas o que está acontecendo? Ele estava me proibindo até de conversar, né? Você não esteja preocupado lá com o culto, hein? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos dá essa condição, né? De estarmos aqui e poder falar um pouquinho com os irmãos. Bem, irmãos, o hino 20 que nós cantamos, irmãos, nós vamos falar um pouquinho disso, mas ele começa a primeira estrofe dizendo assim: amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda surgido lá nos céus. Sabe, o amor do nosso Senhor é muito antigo por nós, sabe? Por isso que nós, depois de ser refeito, né, nós vamos também falar um pouquinho disto, refeito por esse amor, olha, irmãos, devemos mesmo estar com a bandeira do nosso Senhor levantada, a bandeira do Evangelho, o nome do nosso Senhor, diante das nossas vidas, tá? Então, só é para concluir aquilo que os irmãos falaram. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho de... Oh, querido, obrigado, viu? Eu já vou aqui tomar um gole. Obrigado, filho. Irmãos, nós vamos falar de definição, propósito e valor da graça de Deus. Sim, tentar resumir um pouquinho e falar um pouquinho de cada um deles. E eu tenho me dedicado um pouquinho para, sabe, aprender um pouco mais da graça, e tenho prometido aos irmãos, inclusive, de trazer, mas é aqui que nós vamos começar a falar da graça de Deus, sabe? Então, falar um pouco, definir o que é a graça de Deus, o propósito da graça de Deus e o valor dela, né, para as nossas vidas, tá? Então, a definição, eu coloquei assim como: a graça de Deus é um excelente, maravilhoso, incalculável, incompreendido favor que é dado ao homem. Sabe? Todas essas palavras aqui que antecedem, sabe?
favor maravilhoso. Pense em alguma coisa assim para a sua vida. Sabe? Incalculável, um presente que você ganhe, que você diga, mas isso não tem preço, não é? De tão grande que é isso daqui. Ele chega a ser, de fato, incompreendido pelo homem, sabe? Mesmo como crente, eu às vezes paro para pensar, como que pode isso? Como que da parte de Deus pode surgir isso, sabe? E então é isso. Mas é mais do que isso, porque é assim, é esse favor nesta intensidade, mas é com uma prova de que nós não merecemos isso, sabe? Então, esta é a definição da graça. É um presente maravilhoso que nos é dado, mas que o homem não merece. E quando eu falo de propósito da graça de Deus, olha, mais uma vez, é o homem. O propósito pelo qual Deus age desta maneira é mais uma vez esse homem que nós estamos dizendo que não merece. E quando nós vamos falar um pouquinho também do valor, olha, irmãos, nós ficamos assombrados quando a gente adquire, né, um pouco desta graça de Deus para a nossa vida. É assim, sabe? Eu paro para pensar nisso e digo, meu Deus, como que pode isso, sabe? É de ficar assombrado de alguém lhe oferecer um presente nesta intensidade, para alguém que não merece. E o que leva Deus a fazer isto? Então, nós vamos também falar um pouquinho sobre o valor desta graça. Mas antes, nós vamos para Isaías, capítulo 59. Quero convidar os irmãos. Profeta Isaías, capítulo 59, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Então, ele está falando da parte que toca para o Senhor. E 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiças nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Até aqui, irmãos, vamos mais uma vez agradecer nosso Senhor. Obrigado, Senhor, nosso Deus e Pai, por este momento tão precioso de poder estar com esses irmãos que nós amamos de fato, porque o Senhor nos amou primeiro. É por isso que nós temos tanta estima de uns para com os outros. Mas, Senhor, nesta noite nós rogamos para que a Tua palavra pudesse operar em nossos corações,
um anseio grande para que a gente pudesse servir o Senhor com todo o nosso coração, mediante aquilo que o Senhor já fez por nós, ó Pai. Por isso nós te rogamos que todos quantos ouvem desta palavra pudessem ser ensinados por ela. Perdoa os nossos pecados e tantas fraquezas que nós temos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nós estamos vendo aqui, quando a gente já fez essa pequena introdução para falar da graça, para definir graça, o propósito da graça de Deus, o valor da graça de Deus, aqui a palavra mostra de uma maneira que, sabe, que é muito clara para a gente. Esse é o estado, esse texto que nós lemos de Isaías, é o texto que a gente pode dizer que é assim que Deus vê o homem. Sabe, essas são as palavras de Deus para o povo. É assim que Deus nos vê verdadeiramente. Agora, pense a respeito disso, você. Se você, mesmo da parte de Deus, o que seria justo ele fazer diante? Ele diz no versículo 1, não, os olhos de Deus não estão encobertos, seus ouvidos não estão fechados. O problema são vocês, não é? Agora, você imagina isto? Se ele está aqui descrevendo o que é o homem, imagina se esta não é a verdade, que tudo seria consumado mediante o que ele já descreveu do homem. Sabe? É como você não tem o que fazer. Você já ouviu, tem um ditado que diz, não adianta gastar vela com um defunto ruim, né? Tem um ditado, eu acho que é assim, né? Sabe, é mais ou menos isso. Alguém, por acaso, poderia colocar algum valor, sabe, para resgatar, para melhorar isso? Era mais fácil que nós pudéssemos dizer, está tudo consumado aqui. Segundo aos olhos de Deus, é assim que ele nos vê. Nós não temos chances nenhuma de fazer diferente. Ele diz, todos, está tudo consumado aqui, estaria a conclusão, irmãos. Que valor que se poderia dar a esta espécie que está literalmente afastada de Deus, longe de Deus? É uma pergunta que a gente poderia fazer. E, de forma geral, conforme ele diz aqui, todos nós nos encontramos nessas condições, irmãos. Esta é a vida do homem. Aos Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram. Olha, todos. Sabe, esta conclusão de Isaías é o que está dizendo em Romanos. Todos pecaram. E a consequência é que, por esse motivo, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, esta é a nossa vida. É bom a gente saber disto, sabe? A gente precisa sempre, falando dessa graça maravilhosa de Deus, a gente precisa sempre lembrar de onde nós viemos, literalmente. Mas, então, esta é a conclusão, parou aqui, poderia, bom, não vamos gastar vela com defunto ruim, não é? Para tudo, vamos encerrar aqui. Mas, quando a gente está falando da graça de Deus, irmãos, então nós vemos que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e por esta graça que nós estamos falando, ele nos concede gratuitamente a absolvição, irmãos, de todos. Para você pensar nisto. Eu não estou pedindo para você olhar o pecado de alguém, eu estou pedindo para você analisar a sua vida. Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. Então, vamos fazer contas, né? Certamente quem está carequinha, né, que é o irmão Daniel, cabeça branca, aí já aumentou, né, irmão? Imagine esse povo, irmão. Imagine os pecados desse povo. A graça de Deus, ele concede absolvição para a gente de todos os nossos pecados, irmãos. Seria impossível Deus somar os meus pecados. Eu não dou conta. Eu não consigo fazer isto. Eu sei que eles são terríveis. Eles ofendem a santidade do meu Deus, porque Ele é santo. Então, você pensa nisto. Não vamos gastar nada com esse povo, está perdido.
De repente ele resolve fazer isto. O nome disto é graça. É a graça de Deus que nos é dada. Mas tem mais. Mas tem mais. Eu tenho uma caneta aqui, ó. Tá bom? Eu vou entregar, eu vou dar ela para o irmão Daniel. Tá bom? E o irmão Daniel pode não querer. Não é assim? Acontece muito. Tá certo que uma caneta é muito pouco valor, né, irmão? Talvez se fosse de maior valor, irmão. Mas o irmão pode recusar isto, irmãos. Sabe? Quando eu digo que a graça de Deus ela é mais, de fato ela é mais. Eu dou um presente para alguém, o irmão não quer, tudo bem, não é mesmo? É assim que eu faço. Não quer, tem certeza, irmão? Para um filho, sabe? Tem certeza? Bom, se você não quer, eu vou guardá-la aqui novamente. Não é assim que a gente faz? Mas pela graça de Deus, Deus dá o presente e o homem rejeita muitas vezes. Sabe, irmãos, isso é que é a graça de Deus. O homem rejeita muitas vezes. E Deus insiste. E Deus força para que possa receber esse presente. Você já pensou alguma coisa assim? Você já parou para pensar isso? Sabe, meus amados irmãos, eu estou falando isso com experiência própria do que Deus fez na minha vida. Sabe? Quantas vezes a graça de Deus não nos chamou para servi-lo? Quantas vezes, depois de recolhido, nós insistimos com os nossos pecados e nós voltamos a ofender a Deus? Sabe, eu não preciso olhar para você, mas eu falo isso com experiência própria. E Ele continua cuidando de mim. Isso é graça. Isso é graça. Agora, é uma pergunta que é importante fazer. Quantas vezes Deus te chamou? Quantas vezes Deus explicou, filho, é assim, olha, esse é o presente. Sabe, por acaso, o que você tem feito, sabe, com esse presente que Deus tem te dado? Tão maravilhoso, tão caro, nós vamos ainda falar de um pouco do preço, né? O valor da graça. Mas quantas vezes, irmãos? Mas você sabe o que é o porquê dessa recusa, muitas vezes? É o maldito pecado. Lembra dos pecados que são todos perdoados em Cristo? Pois é eles que voltam a atormentar a gente e entram nas nossas vidas. Mas o favor de Deus é maravilhoso, porque ele se trata de pecados passados, pecados presentes, tantos quantos ainda vamos cometê-los lá para frente. Não deveríamos, mas lamentavelmente é assim, porque ainda vivemos na carne, a carne é ansiosa, não é? E então esta é a condição. Quantas vezes nós poderíamos ter rejeitado isto, mas a graça continua ali. E tudo piorou quando veio a lei de Deus. Você já ouviu falar da lei da natureza? Né? Vamos assim, para dar um exemplo para a gente entender. A lei da natureza é assim. O leão come o gazela, né? Vamos fazer assim que é melhor, né? E a gente diz, é a lei da natureza, o forte até. Quem já estudou provavelmente era assim na escola, né? O grandão dá o croque nos menores, que quando ficar maior vai dar o croque nos menores e assim é a sequência. Hoje é tudo um abuso, né? Mas sempre foi assim, viu? Tá? Então essa é a lei da natureza. Mas a lei de Deus, quando ela chegou, piorou a condição do homem. Por quê? Porque
Quando a lei chegou, ela disse, olha, isso que você fazia, não pode. Está proibido de fazer isso daí. Então, a lei de Deus apontava o nosso erro, coisas que talvez a gente nem sugeria que fosse pecado. Então, quando a lei chegou, piorou a nossa condição. Então, nós precisamos lembrar que aqui, nestas condições, quando veio a lei, entrou a graça. Aqui entra a graça de Deus. Veja comigo, irmãos, aos Romanos, capítulo 5, no verso 20. Eu não sei se eu ando rápido demais aqui, tá bom? Mas diz assim a palavra de Deus aos Romanos, capítulo 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Quer dizer, aumentou, né? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha que maravilha isto. Para que assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, irmãos, então, quando vem a lei, o que aconteceu? Agora, até o que eu achava que não era pecado, muitas coisas são pecado. O olhar cobiçando, por exemplo, não é? O Senhor Jesus disse, o cobiçar alguma coisa do... Pronto, o pensamento. Marcos 7, 21 diz os nossos pensamentos. Não é? Então, tudo isso se tornou muito maior do que de fato já era. Mas veja o verso 20. Onde o pecado aumentou, superabundou. Aumentou demais a graça de Deus, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe? Isso é maravilhoso. Superabundou a graça de Deus. Então, o pecado separou, o pecado condenou, mas a graça, conforme diz o texto, operou para a justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja. Então, um caso que estava perdido, é isso que foi feito que o Senhor fez por nós. Meus amados irmãos, aquele que reconhece ser um pecador, aquele que já descobriu que é um pecador, longe de Deus, olha, graça é a palavra mais especial que nós poderíamos encontrar. Sabe? Aquele que descobre que está longe de Deus, que concorda com as Escrituras, a graça é a palavra mais especial que nós poderíamos encontrar. Foi a obra mais adequada para a nossa extrema necessidade que nós temos. A graça de Deus expressa de uma maneira muito clara como o Senhor lida com o seu povo, os pecadores. Sabe? Como o Senhor lida com o seu povo, olha que parece que é pecadores. A graça, conforme o título que nós demos, ela é de grandíssimo valor. O preço que foi pago por ela é muito alto. Nesta graça de Deus, irmãos, nós vemos a ação e o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, quando Ele salva uma pessoa. Porque é pela graça que nós somos salvos e de nenhuma outra maneira. Os Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. É isto, tanto graça quanto fé, não vem de vós, é dom de Deus. Veja como isso é maravilhoso. E ele conclui dizendo, não vem de obras para que ninguém se glorie. Esse não pode entrar na presença do Senhor. Aquele que por acaso, por seus méritos ou obras ou tantos feitos,
não é? Acha que pode ter direitos, não é? Pela graça de Deus, nós vemos a fonte, então, de onde tudo flui por Jesus Cristo. Um preço muito caro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. É uma descrição maravilhosa, irmãos, quando a gente fala de graça, porque às vezes a gente fica imaginando, não, sabe, o preço sabe quando você diz, não, aqui tudo bem, fica com o troco ainda, né? Não, sabe, falando do preço, ele é muito caro. Olha o 18, 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, coisas que nós damos tanto valor, irmãos, que a gente julga ser de alto valor, a palavra de Deus considera como corruptíveis. Que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas, olha o preço, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Tá? Olha o capítulo 3 desse mesmo livro, no verso 18. Capítulo 3, verso 18. Olha o preço, quando a gente está falando do preço da graça, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no espírito. Tá? Veja, o preço caríssimo. Às vezes eu fico pensando, pastor Valdir, inclusive, lembrou aqui, né? Eu não sei qual foi o teor de tudo que vocês combinaram, né? De dar uma mão, né? Que apenas alguns têm feito. Olha, irmãos, esse é o preço da graça. Sabe? Eu sempre digo para os irmãos em subminúcia, irmãos, tira o escorpião do bolso, hein? Ajudem a obra de Deus. Aqueles que pregam o evangelho precisam ser ajudados. Então, não é sabe, não estou dando recado à parte aqui não, o pastor não me falou nada disso, mas não esqueçam disso. Por quê? Porque para o nosso resgate, irmãos, foi um preço altíssimo demais, nós não temos nem, sabe, lembra que eu disse, eu não entendo a graça de Deus, sabe, eu não consigo entender, por mais bom que você encontre uma pessoa, ele não é capaz de fazer o que o pai fez com o próprio filho para nos resgatar. Um povo que estava separado, conforme Isaías 59. Entende? Então, veja, é aqui o que está dizendo. Então, a graça divina para a salvação, mais uma vez, ela é dada ao homem, não por méritos, não pense nisto. Tá bom? Porque tem uma classe de pessoas que imaginam isto, que são porque ajuda mais do que o outro, porque faz... Não, 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 não. A graça é este preço aqui, é que o homem, sabe, toma posse. É por esse preço aqui. Então, não é por mérito, não é por obras em si mesmo. Esta graça não poderá ser comprada ou conquistada, porque alguns de valor acham que então por conta disso vão fazer. Não, 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 não tem nada a ver. Não é assim também. Porque se fosse assim, irmãos, a graça deixaria de ser graça. Sabe? O Senhor Deus não quer que aquele homem de Isaías 59, possa ter acesso a fazer alguma coisa com aquilo que ele quer dar. Sabe? Hoje nós estávamos conversando e assim, nós começamos a nossa conversa, era um outro assunto, mas nós pendemos por esse assunto e eu quase que teve uma hora que eu disse, irmãos, vamos parar, porque senão vocês vão me atrapalhar. Na mensagem, eu trouxe uma mensagem para falar disto. E não foi eu que puxei o assunto, não, irmãos. Nós estávamos em outros assuntos, né, irmão Daniel? Irmão Daniel é a prova. E nós fomos por esse lado, sabe, irmãos, por ver o que é que Deus faz na vida de uma pessoa. Ele muda esta pessoa, mas muda por completo. E se a gente pensar que sabe, nossa,
Sabe, eu digo, não, olha, não fica, carrega a sua Bíblia, mas não fica, sabe, que tem alguns que ficam parecendo que você olha e fala, mas é santo que chega a brilhar, né? Não tem nada disso, não é isso, irmãos, que vai nos salvar. Sabe, as nossas obras, falsas obras, isso é o maligno que coloca isso no coração do homem para ele dizer, para com isso, bobo. Só de você ser bom como você já é, basta. Não, não é assim, irmãos. Porque senão a graça deixa de ser graça. Conforme aos Romanos, capítulo 11, a palavra de Deus faz esse trocadilho para a gente, não é? Aos Romanos, capítulo 11, no verso 5, que diz a palavra de Deus. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Se você olhar lá o texto que começa, ele está falando de Elias, que chega diante do Senhor e diz, Senhor, está acabando tudo aí, né? Um texto muito conhecido da gente. Está acabando tudo. Não, calma. Calma. Eu preparei. Tem muitos aí, te acalma, não fica imaginando que está acabando tudo, não. Então ele dá uma sequência aqui no verso 5, dizendo, assim, pois também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Irmãos, você já pensou neste fato? Como isso é maravilhoso? Às vezes eu fico parado e pensando, Senhor, o que é que o Senhor achou neste homem tão problemático? O que é que o Senhor achou nesse homem tão problemático? Os meus pais eram crentes, mas como que pode ter um jovem tão rebelde e que o Senhor assim ainda chama e chama de novo e insiste e conserva e guarda? Isso é a graça, irmãos. Que texto maravilhoso esse daqui. Deus faz tudo. O Senhor não precisou de nada para que os mundos fossem formados. Tudo que existe foi formado. Então, tudo isso daqui é dele. Essa graça, esse favor imerecido é dele. Este texto define o que é graça. Quando não por mérito, Deus salva o homem. Quantos rebeldes você já deve ter visto? Quantos rebeldes que Deus põe a mão e muda a trajetória da vida dele. É maravilhoso de ver, não é, irmãos? Sabe, é muito gostoso de ver um jovem, nós temos vários aqui, jovens que aceitam o Senhor e são transformados por Ele. Casais, famílias, idosos, que às vezes a gente diz, um idoso não muda, não é? Não, ele não muda mesmo. Ele é aquele homem de Isaías 59, mas Deus muda pela sua graça. Então esse texto define a graça é o favor de Deus mostrado àqueles que só merecem o inferno, irmãos. É isso que nós merecíamos. É isso que nós merecíamos. Diante da santidade do nosso Senhor. Não tinha, não tem o que fazer. Lembra que nós mencionamos? Encerra a conta, vamos fechar a conta, não tem.
Deus, pela sua graça, seu favor soberano e salvífico, atrai o pecador, seu amor. Olha o que diz o Salmo 110. O Salmo 110, verso 3. É interessante que eu vou ler todo, mas olha o começo desse texto, irmãos. O Salmo 110, verso 3. Diz a palavra de Deus: o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Ele conclui dizendo: nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Mas veja esse salmo aqui. O princípio dele, ele diz: o teu povo será voluntário, o teu povo será vivo, o teu povo dará testemunho no dia que o Senhor opera o seu poder na vida dele. Não podemos agradar a Deus nas condições que nós estamos, mas por meio da graça, sim. E o teu povo vai fazer maravilhas, de ser testemunho do seu santo e bendito nome, onde eles estiverem. Olha, irmãos, o privilégio que nós temos. Nunca poderíamos, baseado em Isaías 59. Carta aos Gálatas também, irmãos, olha aqui. Carta aos Gálatas, capítulo 1. Para que fique certo que é pelo poder de Deus que ele atrai o pecador. Diz a palavra de Deus na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 15. Mas, quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. O apóstolo Paulo está dizendo isto. Veja o que é a graça. Por isso que eu quis ler aquele começo da estrofe do verso 20. Antes que houvesse luz ainda. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando pela vontade de Deus, desde o ventre da minha mãe. Irmãos. Não foi porque viu alguma coisa e disse, acho que vai servir, hein? Porque todos nós somos os homens de Isaías 59. Mas ele foi nos buscar lá no ventre da nossa mãe. Isso é graça. Isso é graça. E nos chamou para revelar o seu Filho em mim. Para mostrar o preço que aquele Cristo de 1 Pedro fez por mim. Para deixar claro como funciona tudo. Isto é graça. Isto é graça. Tem um propósito de Deus estabelecido, irmãos. Sabe? O Senhor Deus abomina o pecado. Nunca foi a favor do pecado. Desde o princípio há condenações, há, sabe, ira da parte dele sobre o pecado. Mas ele sabe de tudo isto. Ele sabe de tudo isto. Ainda, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, no verso 9. É preço, nós estamos falando de preço também, né? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que,
sendo rico, sendo filho do Criador, sendo rei, e tudo aquilo que nós já sabemos de Cristo, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Isso é graça. É um preço sem medida. Não podemos recusar. Está sendo dado para cada um de nós. E aqueles que já receberam, lutem por ser fiéis e santos, para agradar esse Senhor que fez esse tamanho de sacrifício. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que eu ainda digo, eu espero que, é claro que aqui, sabe, eu imagino que aqui é assim, né? Os filhos são obedientes aos pais. Nós já não éramos, né? Então não vamos querer muito dos jovens, não é? Mas, irmãos, o Senhor, em toda obediência do seu filho, sabe, ele decide isso antes dos tempos, não é? E o filho concorda. E o filho é como se dissesse: aceito, pai. Ah, mas vamos gastar vela com o defunto ruim? Vamos gastar ouro e prata, que é tão valoroso nesse mundo? Não, é pouco. Eu quero mostrar o amor que eu tenho por eles. Eu quero mostrar a graça, um favor que eles não merecem, para que eles possam me servir. Agora é assim, irmãos, para que depois da gente descobrir o valor da graça, a gente pudesse, sabe, desejoso servir o Senhor com todo o nosso coração e vontade, sabe? Então, literalmente, foi assim que se deu a graça de Deus em Cristo. Este é o valor pago, um valor muito alto que nós, às vezes, não imaginamos isto. E este favor nos foi dado antes da fundação do mundo. É o hino que nós cantamos para a gente só, né? Eu vou aqui em Apocalipse 13, verso 8. Ele está terminando um assunto, né? Dizendo, Apocalipse 13, 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Mais uma vez, a graça de Deus se deu antes de haver luz, conforme diz o hino. Não é? Sabe, é antigo isto. E esta graça, irmãos, flui daquele tempo até os nossos dias. É o que diz 2 Timóteo, corra um pouquinho mais comigo aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Porque a graça que foi dada antes dos tempos ou dos séculos, ela flui, ela continua para a gente. Olha, veja o que diz. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou, chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à vida, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então veja que isto é antes, mas com a vinda de Cristo foi manifesto, né? Foi concluído o sacrifício, e ela continua, irmãos. E ela continua, a graça de Deus continua, chamando pecadores, chamando aqueles homens de Isaías 59, que reconhecem os seus pecados, que se arrependem dos seus pecados e que possa receber esta graça, não é?
Então eu digo como é abundante a graça de Deus, que ela não é para um tempo, não é para alguém especial, não é para Israel somente. Aos Efésios, capítulo 2. Veja este texto, mais 5 versículos aqui. Que diz a palavra de Deus, aos Efésios capítulo 2, verso 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, cumprindo Isaías 59, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, o nosso estado era ainda pior, porque a palavra de Deus nos considera como mortos. Agora eu pergunto para você, que chance tem um morto de tomar alguma decisão? Veja, então é obra dele, irmãos. Da mesma forma que o Senhor chamou a Lázaro, que estava morto de 4 dias, cheirando mal, é assim que ele fez com a gente. Então, esta é a obra da graça de Deus sobre nós. Porque o morto não age por si próprio. O morto não tem ação, irmãos. Eu trabalho levando pessoas doentes para um médico, para o outro, é o trabalho que eu faço. E uma mulher puxou um assunto lá e disse assim, eu tenho medo de ir em velório, porque eu tenho medo do morto acordar. E eu acho que é Lia o nome dela. Eu disse, dona Lia, mas a senhora precisa ir. Porque a senhora imagina que se a senhora começasse a ir no velório e acordasse um e acordasse outro, mas não ficaria bom? Aí ela falou para mim, é verdade, senhora, isso é impossível, né? Exatamente, irmãos, esta é a condição da graça. O Senhor chamou mortos para que viessem a Ele. Veja como que já não tem mérito, não tem como haver mérito, não tem palavra, não tem um... Não, deixa eu dar uma ideia. Não, Senhor, nós estamos mortos. E esta é a experiência de todos nós, aqueles que foram salvos pela graça. Não há mérito. Não há mérito nenhum. Aos Romanos, capítulo 8, já partindo para o final, verso 30. Veja o que ele fez com o morto, irmãos. Veja o que Deus pode fazer com o morto. É assim que diz a palavra de Deus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja você que está tudo no futuro. Está garantido. Inclusive a nossa glorificação. Você viu aqui? Já glorificou. É uma obra completa. 1 Coríntios 15, 52 diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados nos mortos que morrem no Senhor. Que a gente chora, claro que chora. São os nossos queridos que vão embora por um pouco de tempo. Mas as Escrituras dizem que os mortos ressuscitarão incorruptíveis.
novos corpos. É assim que nós definimos o valor da graça de Deus, a completa graça de Deus. Aos Romanos, capítulo 2 ainda, irmãos. Verso 39. Nós já falamos que a graça foi dada antes dos tempos, foi manifesta em Cristo, continua agora, não é? Mas veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39. Diz a palavra de Deus, porque a promessa... Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Esta é a beleza da graça. Ela é tão abundante que ela não está limitada. Esse favor não tem limites nas mãos do nosso Senhor. Eu sempre costumo dizer, e espero isso também, Tiago é o meu mais velho. Serve o Senhor há muitos anos. Vitor é o caçula. Ele não tem querido ainda. Eu espero em Deus que seja ainda. Porque ela não tem limite. E assim deve ser com cada um dos nossos queridos que estão longe de Cristo. Nunca desanime deles. Em colocá-las nas mãos do Senhor, pedir ao Senhor. Porque eles não merecem, claro que não. Como nós não merecíamos. Os Romanos 5, 20 disse lá no princípio para a gente, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, tudo é pela graça de Deus e nada pelas nossas obras. Este é o modelo que Deus justifica o ímpio, o pecador, e o torna justo diante dele. Como isso é maravilhoso. Como isso é maravilhoso. Eu não falo por você, mas eu falo por mim. Meu Deus, como isso é possível? Um dia o Senhor me receber como justo. É claro que é por meu Senhor Jesus Cristo, é pela graça dele. Vamos orar, irmão.